Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós estamos na live de número 9, Caminhos da Sabedoria. Nós vamos ler hoje Provérbios 9, com todo esse foco que a gente continua dando em saúde mental. Ficou um cucuruco aqui, né? E aprendendo, bem-vinda, mana, e aprendendo a usar isso para o nosso dia a dia, tá bom? Então dá tempo, quem quiser pegar um cafezinho, eu já peguei o meu aqui, ó, essa canequinha daqui, ela vem lá esqueci o nome daquela ilha, lá em São Francisco, onde é o presídio, sabe? Foi filmado o Al Capone. E ele diz que você está intitulado a ter direito a comida, roupa, cuidados médicos e atenção. Qualquer coisa a mais será tida como privilégio. Bom dia, Liana. Bom dia, Alain. Bom dia, Raul. Bom dia, Raul. Então, a vida é mais ou menos assim, muitas vezes, né? A gente tem direito ao básico e todo o resto é um privilégio que a gente agradece. Bem-vinda, Liana. Quantos anos, menina, que eu não vejo você. Agora que eu reconheci pela foto, é você, não é? O café já até esfriou. A gente veio aqui ao longo desse final de semana, a gente leu Provérbios 7. Provérbios 7, ele trouxe pra gente... Prazer ter você aqui comigo, um prazerzão. Anos que a gente não se vê, saudade. Provérbios 7 trouxe pra gente a voz da sedução, aquela voz que sussurra no ouvido, te chamando para fazer escondido aquilo que não é o que a gente deveria fazer muitas das vezes, né? Bem-vinda, Adri. No domingo, a gente foi para Provérbios 8, que foi exatamente o extremo oposto. É a sabedoria chamando a gente à luz do dia e às claras para a gente fazer exatamente aquilo que é certo. Hoje, a gente vai ler Provérbios 9. Provérbios 9, ele pega o Provérbios 7, que é um caminho, com Provérbios 8, que é o caminho completamente oposto, e ele te chama para usar o discernimento para a escolha do caminho que você quer seguir. Então, olha como as coisas são feitas. A gente cai numa segunda-feira, né? Que depois do dia 1º e do pós-carnaval é o dia escolhido por todo brasileiro para dizer que essa semana eu começo a dieta, essa semana eu entro na academia. Então, a segunda começa a dieta, segunda eu entro na academia, segunda eu vou começar aquele meu projeto, segunda-feira eu vou deixar de procrastinar. Bom, segunda-feira chegou, galera. Hoje é segunda-feira, Provérbios 9, dia das nossas boas escolhas. Então, a gente vai usar esse dia para usar todo o nosso discernimento e a nossa sabedoria que a gente veio aprendendo até aqui, para que a gente melhore, apure a nossa capacidade de escolha. Para que a gente não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Então a gente vai usar exatamente essa sabedoria que a gente veio aprendendo para que a gente consiga, com sabedoria, construir por dentro tudo aquilo que a gente escolhe, antes que a vida nos seduza para fazer aquilo que é errado e destrua a gente. E essa destruição, ela vai vindo de fora dessas coisas que a gente vai fazendo imperceptíveis, das pequenas escolhas erradas, isso aqui tá me incomodando, das pequenas escolhas erradas, e que vai destruindo a gente emocionalmente por dentro. Então, é muito importante que a gente traga isso, né? Porque quando a gente vai fazendo essas pequenas escolhas erradas, quando a gente vai tocando a vida sem usar sabedoria, sem usar tudo que a gente vai aprendendo, quando a gente vai deixando a vida nos levar como um boi para o abate. Vocês viram que eu falei isso o dia inteiro ontem, né? E vou falar de novo. Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu acho que se a gente olhar exatamente, pensando ali na sedução das coisas erradas, pensando que a gente não usa o discernimento que a gente aprende para tomar as melhores escolhas e os melhores caminhos, a gente acaba indo como um boi para o abate. Sabe o que eu esqueci, gente? De encaminhar a live aqui para as pessoas. Então, eu gosto sempre de encaminhar a live para as últimas pessoas que eu fui
conversando e que veio me pedindo algum tipo de direcionamento, porque eu tenho recebido muito no direct pessoas me pedindo se eu tenho algum produto digital, se eu tenho algum livro, né, algum e-book, que são as pessoas que nitidamente não nos acompanham. Então eu tenho chamado para live. Eu perdi aqui o nosso grupinho, vou mandar aqui no nosso grupinho. Acho que eu já botei para bastante gente. Então, bem-vinda Liana, bem-vinda Lupen, bem-vinda Cisco, bem-vinda Ruth, psicóloga. Ruth trabalha com o quê? Me conta aí. Onde você trabalha, como está a sua agenda. A gente tem bastante gente precisando de psicólogo aqui, especializado nessa forma de ver a vida, entendeu? Bem-vindo, Maurício. Então, a gente precisa usar essas escolhas, aproveitar que hoje é segunda-feira. Sabe aquela segunda-feira que você prometeu? Ela chegou e é hoje. E a gente vai aprender como usar tudo isso que a gente veio aprendendo, tá bom? Então a gente teve o Provérbios 7, que foi aquela que impulsionou a gente pela sedução. Ele nos chamou, lobo pré-frontal, consciência baixa, sistema límbico emocional, assume o controle e a gente vai como um boi pro abate, certo? O que a gente fez em Provérbios 8, ontem? A gente aprendeu a fazer essa escolha com mais consciência e com mais clareza. Quer dizer, a gente aprendeu que existe essa possibilidade. A gente foi chamado pela sabedoria para entender que existe um lado bom e que a gente pode ir para ele e que esse lado bom diminui o nosso caos interno. Hoje, eu vou chamar vocês numa segunda-feira para responsabilidade. A responsabilidade da sua decisão, a responsabilidade do seu discernimento, a responsabilidade das suas escolhas. Porque entre esse impulso e a decisão, tem esse dia 8 do meio, que é o dia do discernimento. É o dia em que a gente constrói essa base mais sólida, essa sabedoria, para que a gente escolha os melhores caminhos, tá? Então, antes da gente sair correndo na pressa desesperadamente e ir como um boi para o abate, a gente precisa achar o nosso eixo, achar o nosso caminho e seguir por ele com discernimento e com sabedoria, tá bom? Então, boa segunda-feira. Chegamos naquele prometido dia onde eu vou começar tudo. Hoje é o dia de começar a dieta, hoje é o dia de começar o exercício físico, hoje é o dia de começar um projeto que você havia prometido para você, hoje é o dia de você restabelecer conexões perdidas, hoje é o dia de você procurar pessoas para pedir desculpa, para pedir perdão, ou para aceitar a desculpa de alguém que pediu e você foi arrogante e não recebeu. Então, hoje é aquele dia. É um dia onde a gente vai tirar como um ponto de início, um ponto de novas escolhas, onde nós vamos fazer as tarefas de urgência que a gente havia prometido há muito tempo e ainda não começou. Eu sei que hoje é uma semana que o pessoal fala, mas essa semana começa o carnaval. Gente, já é carnaval. Ontem foi o Réveillon. Ontem eu realizei um sonho de passar o Réveillon em Copacabana e amanhã é carnaval, né? Esse início de ano é muito rápido. Então, não espere para começar na segunda-feira pós-carnaval. A gente vai começar hoje a alinhar o nosso eixo para que mesmo... Bem-vinda, minha princesa Nina, de novo aqui na minha live. Oh, que orgulho, minha filhada maravilhosa que está tatuada aqui, ó, no meu braço. Então, a gente não vai deixar para começar os nossos projetos na segunda-feira pós-carnaval, ok? Na verdade, o que a gente vai fazer é começar hoje, com boas escolhas, com sabedoria e com discernimento que a gente vai trazer aqui hoje, para que a gente programe tudo que a gente vai fazer, para que a gente organize os nossos eixos e para que a gente comece a alinhar as nossas escolhas, para que ao longo do carnaval essas coisas venham sendo internalizadas dentro da gente, com que a gente vai continuar, Provérbios vai continuar carnaval, tá? Eu vou continuar aqui. Enquanto a galera vai estar lá nos broquinhos, tudo nos broquinhos com as brusinhas, eu vou estar aqui com vocês. E quem quiser estar comigo aqui, aqui estaremos todos os dias de carnaval, tá bom? Então, esse vai ser o momento, o nosso momento silencioso, aquele momento a gente vai internalizar tudo isso que a gente vai aprendendo. E por isso eu peço a vocês que vá internalizando dia após dia, todo o nosso aprendizado.
tá? A gente vai fazendo essas escolhas de onde a gente quer viver. De onde a gente quer viver, tá? Porque enquanto a sedução no sábado, né, que a gente leu lá Provérbios 7, nos puxou para esse lado da sedução, no domingo a gente aprendeu um pouco mais de sabedoria para que a gente comece a tomar as melhores escolhas. Então hoje é o dia da encruzilhada, hoje é a segunda-feira, hoje é o dia que você vai ter que decidir, você chegou lá, ó, pum, na segunda-feira, entre a sedução e as boas escolhas. E hoje é o dia que a gente vai aprender a tomar essa direção, a gente vai traçar esse caminho, que hoje é dia 9, até o dia 23, que eu acho, que é segunda-feira pós-carnaval. Então a gente vai desenhar todo esse mapa. Bem-vindo, Marcelo, bem-vinda, Márcia, bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Cris. E a gente vai começar a traçar todo esse mapa, a gente vai começar a falar sobre direção interna, e você se perguntando sempre qual voz você vai obedecer. Então, chegou a segunda-feira, chegou o dia da encruzilhada, chegou o dia da gente escolher, e que a gente tenha mais consciência a partir de hoje, e que a gente seja menos reativo, menos boi indo pro abate, certo? Então, ó, vou pegar aqui a minha Bíblia, quem não pegou, pegue, e a gente vai começar esse dia maravilhoso de segunda-feira, dia da encruzilhada, dia das nossas melhores escolhas. Os convites da sabedoria e da insensatez. Então, da sabedoria, que foi ontem, dia 8, Provérbios 8, e da insensatez, que foi da sedução, do Provérbios 7 no sábado. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Tá tudo pronto te esperando. Tá tudo pronto te esperando. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Olha como a sabedoria clama. Venham todos os inexperientes. Aqui, a gente não fala para grandes seres humanos que têm a vida traçada, que estão alinhados, que são arrogantes. Não. A gente fala para quem está no percurso, para quem está sofrendo. A gente traz luz para quem está perdido. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, a sabedoria diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A gente aqui está trazendo luz, está trazendo convite, preparando um ambiente com vinho, com comida boa, com estrutura, com sustento. Essa é a sabedoria. A sabedoria, ela não oferece migalha emocional. A sabedoria, ela te oferece nutrição para a alma. Essa é a grande verdade. A sabedoria, ela vai trazer para você e ela sabe exatamente o que você precisa. E deixem a insensatez e vocês terão vida. E andem pelo caminho do entendimento. Esse é o convite que ela te faz. Mas a gente tem uma outra pessoa aqui, ó, que é quem? O zombador. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. O sábio é aquela pessoa que, por mais que ele saiba, ele vai parar e ele vai te ouvir. E com certeza, por pior ser humano que você seja na vida, você vai ensinar alguma coisa para o sábio. Você vai trazer algum conhecimento, você vai trazer algum entendimento, por mais sábio que ele seja. Se você for um zombador, um ímpio, um sedutor do mal, ele simplesmente vai te escutar e ele também vai aprender como não fazer. Então, instrua o homem sábio, que são vocês,
que estão aqui comigo. Se você parar para perceber, quando a gente começou a live lá no início, né? Entrou um monte de gente ficou por aqui. Mas as pessoas vão desistindo ao longo do caminho. E quando eu falo, eu recebo muitas perguntas, né, Adri? Adri vai saber disso? Eu recebo muitas perguntas do tipo, e aí, quando você vai ganhar dinheiro? Aonde você vai chegar? O que vai acontecer com você? A minha resposta é sempre a mesma. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu estou sobre a escolha de Deus. Mas tem como eu desistir. E se eu desistir, com certeza, é certeza que eu não vou alcançar. É certeza que eu não vou alcançar. Se eu desistir, eu não chego onde eu tenho que chegar. Então, eu só não preciso, eu só não posso desistir. E hoje, segunda-feira, dia da encruzilhada, é o dia onde você vai decidir se você vai persistir, por mais difícil e doloroso que seja o caminho. Lembra que a sabedoria te chama para comer a minha comida e beber o vinho que preparei. A gente demora às vezes para chegar até ela. A insensatez, a sedução, ela é muito mais rápida. Você chega instantaneamente. Se eu for ali hoje usar droga, beber... eu beber aqui, gente, não é condenado, tá? A igreja não proíbe hora nenhuma. Deus transformou vinho, Jesus transformou vinho em água. A gente pode beber sim, tá? O que a gente não pode é beber para perder a consciência. A gente não deve, ok? Não é que a gente não possa. Se você olhar aqui, Deus não proíbe nada. E Ele te perdoa de tudo. Quem te proíbe é o teu pastor, é o teu padre. Ele é que te proíbe, não Deus. Deus te mostra o caminho do que é certo e do que é errado. Quem faz a escolha é você. Bem-vinda, Nádila, tudo bom? Prazer ter você aqui, Kátia também. Quem é psicóloga e passa por aqui na live e fica por aqui, me escreve lá no direct o que você faz, que tipo de psicologia você atende, com o que você trabalha, porque eu vou precisar de muita gente esse ano, tá? Então, a sabedoria, ela convida até os imperfeitos. A sabedoria convida todas as pessoas, todos os seres humanos. O ser humano é que escolhe na encruzilhada para que lado que ele vai. E são essas escolhas saudáveis que vão construir o que você quer. Então, antes mesmo dela te convidar e te colocar à mesa, ela veio te preparando. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Essa frase é maravilhosa. Maravilhosa. Então, é importante que você tenha isso dentro de você. Tudo é lícito. Nem tudo é lícito, né? Mas muitas das coisas não lhe convêm. E hoje é o dia da encruzilhada e hoje é o dia que a gente vai escolher isso. Tá bom? Mas o zombador, ele te chama. E quem repreende o zombador... Porque se você pega uma pessoa que é muito errada e bate de frente com ela, presta atenção, presta atenção. Presta atenção agora nisso aqui, você. Presta atenção. Se você bate de frente... Bem-vinda, Marcinha. Se você bate de frente com alguém, digamos, do mal, com alguém que quer estragar teu dia, com alguém que tá cheio de ferida e não quer sarar, esse alguém vai infernizar a sua vida. Essa pessoa é a sua tia. A gente viu isso ontem lá no grupo, de uma menina que começou a tomar remédio e, obviamente, que no início, com descontrole, realmente a pessoa engorda bastante. Teve um encontro de família e a caceta da tia, pega uma pessoa que está saindo de meses de depressão e conseguiu achar um remédio que começa a estabilizar ela, mas infelizmente engorda por conta do diagnóstico que ela tem de transtorno bipolar. A caceta da tia liga pra ela e fala que ela tem que cuidar da gordura, porque gorda daquele... Bem-vinda, Elke, bem-vinda, Stephanie. Que com aquela gordura toda nem emprego ela vai conseguir. Vá que te pariu. Entendeu? Pega essa tia, esfrega a cara dela no asfalto. Porque com as feridas dela, ela tá lá indo cutucar a tua feridinha, tá lá tirando a tua casquinha. Entendeu? Então, se afasta dessa pessoa. Se afasta e não bate de frente.
Porque se você der ouvido, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quem alimenta o tóxico é você. Porque quando você para dar ouvido para a pessoa tóxica, para bater boca com aquela pessoa sente o eco. E quando ela sente o eco, ela devolve. Então a melhor coisa que você tem para fazer, corta. Curto e grosso. Muito obrigada, tia, mas eu não preciso da sua opinião. Eu tenho uma equipe médica que cuida de mim e eu não preciso desse tipo de comentário. Essa é a resposta. Sem agressão, simplesmente não preciso. Nem de você e nem da sua coisa. Porque nem todo mundo que vem te dar conselho quer o seu bem de verdade. Às vezes ela quer só destilar o veneno dela em cima de você. Então não é todo mundo que você tem que escutar. Entendeu? Exatamente sobre isso. Porque se você bebe do veneno dessa pessoa, né, Marcinha? Quem se intoxica é você. E quando você se intoxica daquele veneno, você devolve veneno. Ai, que louco. E quando você devolve veneno, vem mais veneno. Por isso essa onda que acabou estragando a nossa gratidão e que é o que a gente tem que ter, e a gente tem sim que ser grata e agradecer muito, mas essa onda de gratitude encheu o saco de muita gente, né? E se vocês ouviram uma música que eu ouvi muito durante a minha viagem, e foi muito por conta disso, que é Espalhe Gratidão, você vai ver que quanto mais você espalhar gratidão, mais gratidão você vai receber. E você, contaminada, contamina tanto o que é bom quanto o que é ruim. Pena que a gente às vezes demora anos pra... Ah, amiga, não me veio falar de idade, não. Né, Marcinha? É, Marcinha? Não vem falar de tempo pra aprender, não. Entendeu? Agora, tem gente que tá aqui na live com 20 e pouco, 30, 40 anos achando que tá tarde, meu amor. Eu só percebi isso com 50. Sim, eu já passei bastante dos 50. Eu já tô mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Mais pro lado dos 60 que pro lado dos 50. E nunca é tarde. E eu posso te dizer isso. Porque existe vida boa depois que você percebe isso. Entendeu? Essa resistência que muitas das pessoas têm para o feedback é um dos maiores sabotadores emocionais que você tem. Só que você tem que escolher qual feedback que você quer ouvir. Você tem que, hoje, na segunda-feira, o Dia Internacional das Escolhas, da Encruzilhada, você precisa saber o que vale a pena você ouvir como feedback e o que vale a pena você mandar pro inferno, junto com o feedback. Sim, sim. Quando eu falo lá no vídeo meu que mais viralizou, tá com quase 300 mil visualizações, e eu falo justamente sobre essa questão de guardar rancor, é porque o rancor, ele te liga emocionalmente à pessoa com quem você tá com ódio. Olha que loucura. A gente sabe hoje que a gente é feito de carbono e que a gente é energia pura. E a gente se conecta tanto pelo amor como pelo ódio. E com quem você quer se conectar? O que você quer que traga energia para você? Energia de amor ou energia de ódio? Você entendeu? E se você traz esse feedback, se você traz esse feedback ruim, você se destrói internamente. Ao ponto, se você escolhe o bom feedback, você melhora aos poucos. É devagar, tá, gente? É exatamente sobre isso, Marcinha. Márcia Costa. Não minha Marcinha. É exatamente sobre isso, entendeu? Você precisa escolher que tipo de feedback que você vai querer aceitar. Se é um feedback, bem-vinda, Van. Se é um feedback que vai te construir ou um feedback que vai te destruir. E você precisa ter essa humildade emocional e esse discernimento. A palavra do ano. A palavra do ano é discernimento. Você precisa discernir qual tipo de feedback você quer ouvir. Qual tipo de feedback que você vai deixar que entre no seu interior. Porque construir coisa boa
demora. Crescer emocionalmente demora. Só que é libertador. E uma coisa eu garanto a vocês, com toda a dor do crescimento, com toda a dificuldade que você vai ter de chegar lá na frente, isso vai doer 1 milhão de vezes menos do que você continuar errando. Confia. Confia nesse. Nesse você pode confiar. Vai doer muito menos você ir pelo caminho certo, por mais que ele seja um pouco mais demorado. E a gente tá vendo aqui, ó. As pessoas entram, escutam um pouquinho e vão embora. Entra lá na live. Eu sei que é chato ouvir live depois. E tanto sei que é chato ouvir live depois, gente, que eu salvei elas e coloquei no YouTube. Porque no YouTube você pode acelerar. No YouTube você pode parar e continuar depois no mesmo lugar, coisa que você não consegue fazer aqui no Instagram. Então eu botei todas as lives lá no YouTube. Então se vocês quiserem enviar para alguém, procurem lá no meu YouTube Vivenciando o Lado B. É lá que estão todas as lives, tá? Acho que lá já tá até a de número 6. E hoje os meninos devem acabar de subir as restantes, tá? Então demora sempre 1, 2 dias para que ele salve e suba, tá bom? E aqui a gente volta para aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro dia, que é sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor, nós já ouvimos essa mesma frase aqui, ó, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. E a gente deve lembrar que quando a gente fala aqui de temor ao Senhor, a gente não está falando sobre medo. A gente está falando sobre uma referência interna. A gente está falando sobre um alinhamento. Sobre fazer o que é certo, em detrimento do que é errado, que a gente já sabe que isso vai acabar dando esse caos interno dentro da gente. Porque muitas das vezes quando a gente faz o que é errado e a gente tem o discernimento para reconhecer isso, vem a culpa. A culpa você usa para você avaliar onde você errou e traçar um novo destino para aquilo dali. E não ficar se culpando o resto da vida. A culpa, ela não foi feita para te martirizar o resto da vida. A culpa, ela vem para que você reflita sobre o seu erro, cure essa ferida e use essa cicatriz, que é o que acontece, né? Quando a gente cura uma ferida, não fica ali uma cicatriz. Você use essa cicatriz para curar outras vidas. O nome disso é saúde mental, saúde emocional, equilíbrio emocional, consciência elevada. Você vai chamar isso de vários nomes. É você aprender a reconhecer os limites onde você pode e não pode ir, mas também aceitar os seus limites. Porque talvez eu vá mais devagar que você. E quando a gente fala, eu vou voltar para te buscar, não vai dar. Não vai dar. Você não pode parar para buscar alguém, a não ser que seja um filho. Você não pode. Você precisa seguir. E essa pessoa tem que acelerar. Essa pessoa precisa te pegar ali na frente. E isso você vai aprendendo com discernimento. E se você não aprende a fazer essas escolhas da melhor forma, você acaba sendo a pessoa que só reage. O boi indo pro abate. Muitas das vezes nem reagir mais você reage, porque você chegou num ponto tal da sua vida que você não tem mais nem força para reagir. E se você não tem esse eixo, se você não tem essa sabedoria, se você não tem esse entendimento, tudo para você vai virar uma ameaça. E como é que você vive? Estado de hipervigilância. Sempre atento, desesperado, com medo, com caos interno, com bagunça emocional. E não sai do lugar. E anda e não sai do lugar. E é para isso que a gente está tentando te chamar aqui no início dessa semana. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por seu intermédio, ele fala, pelo meu intermédio, os seus dias serão multiplicados
e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, presta atenção, vem aqui agora, para tudo. Se você for sábio, o benefício será seu. Deus traz a sabedoria, eu te trago o discernimento e o entendimento, mas a escolha, meu amor, é sua. Só você consegue sair do lugar, entendeu? Eu não vou conseguir aí te puxar. E lembra daquilo que eu falei ontem pra você. A sedução, ela entra dentro da tua casa, te pega pela mão e te leva. A sabedoria não. A sabedoria bate na sua porta e fica pacientemente esperando você olhar por ela. E quem vai ter que olhar vai ser você. Ela até grita, ela até fala alto, mas ela não vai pegar na sua mão e te levar. Você vai precisar ir. A sedução, que a Lia tomou o protótipo de adúltera, né? Ela te promete mais facilidade, ela te promete prazer escondido e imediato, ela te promete o alívio imediato. A sabedoria, ela é um pouco mais dificultosa, ela é um pouco mais dolorosa, ela traz um pouco mais de sacrifício, porque você precisa levantar e correr atrás dela. Forte isso, né? Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Olha o que ele traz aqui para você, ó. Se você ficar no caminho da sedução, a consequência é sua, meu amor. Eu não sou culpada por isso? A culpa é só sua? Só você poderá pagar por isso? Hoje é o dia da encruzilhada. Hoje é o dia da escolha. A famosa segunda-feira chegou. E a gente não vai deixar, o meu grupinho aqui não vai deixar fazer essa escolha no pós-carnaval. Porque no carnaval tem muita sedução. E eu amo carnaval. Eu amo carnaval. Mas eu preciso ir pro carnaval com a minha sabedoria e com o meu discernimento ligado. Ah, carnaval é uma festa profana, você não pode ir. Ok, mas eu gosto. Eu gosto de encontrar os amigos, eu gosto de ouvir música, eu gosto de me divertir. Eu não posso usar o carnaval como uma festa profana. Um lugar onde eu vou escolher, fazer uma disputa de quantas bocas eu vou beijar. Pra quê? Pra que isso? Toda vez que você se conecta com uma pessoa, você capta a energia dela. Pra que captar a energia de gente ruim? Ah, enquanto eu não encontro o certo, eu vou me divertindo com os errados. Não. Se prepare emocionalmente pra saber quem é o certo, pra fazer a melhor escolha. Porque senão você vai ter suas consequências. E geralmente a consequência é no dia seguinte. Aquela deprê. A deprê do dia seguinte. A deprê da culpa. E se você corre atrás da sedução e vai no primeiro sedutor, pode ser que ali na esquina a sabedoria, o príncipe encantado esteja te esperando, mas você esteja ocupado demais para enxergar. Doeu? Doeu? A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama os que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Olha só que filha de uma égua, né? Que filha de uma égua. E como é que você tá? Como um boi indo pro abate? Sem sabedoria e sem se limitar às consequências? Você acaba indo. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura.
Você precisa lembrar que a gente aprendeu sobre o impulso da sabedoria, sobre a facilidade da sedução. E que hoje, segunda-feira, é o dia da encruzilhada. É o dia onde você vai escolher para onde você vai. E você vai traçar esse caminho ainda hoje. Você não vai esperar depois do carnaval como todo brasileiro. Você vai ser diferente. Você vai fazer diferente. Você vai escolher hoje. Porque ao longo dessa semana você vai receber muitos convites. Ao longo dessa semana, talvez você conheça muitas pessoas sedutoras, talvez o sábio grite e você não tenha tempo para enxergar. Mas uma pergunta eu vou deixar aqui para vocês. Em qual mesa você vai querer sentar? Sempre bem-vinda, minha princesa. Bem-vinda, Paulinha. Bem-vinda, Rosalba. Que prazer ter você aqui. Ana Lúcia, Márcia, Paulo, Dani. Bem-vindo a todos aqui. Enquanto eu estava no meu raciocínio, eu não quis parar. Diretamente de Balneário Camboriú. Esse ano eu vou a Balneário. Espera, vai ser agora, bem pertinho. Então, você precisa escolher em qual mesa que você vai sentar. E essa é a pergunta central que a gente vai fazer hoje, no dia da encruzilhada, no dia que a gente precisa escolher se a gente vai seguir Provérbios 7, que é o da sedução, ou se a gente vai escolher Provérbios 8, que é o da sabedoria. Hoje, no dia oficial da encruzilhada, segunda-feira, o dia onde você promete que tudo na sua vida vai ser diferente, você precisa escolher qual mesa eu vou querer me sentar. E você vai refletir qual mesa que eu tenho frequentado e que tipo de emoção essa mesa me traz. Quais os ambientes que eu frequento, quais as pessoas com quem eu me ligo emocionalmente, o que elas me trazem, coisa boa ou coisa ruim. Porque nessa nossa trilha, a gente não estala o dedo e chega do outro lado. A gente vai fazendo escolhas dia após dia, segundo após segundo. A gente faz escolhas na vida o tempo todo. A gente tem sempre 2 caminhos. Tudo na vida vão ter 2 caminhos para você escolher. O que você precisa é parar 5 segundos e escolher para qual você vai. Porque no caminho da sedução tem muito prazer. No caminho da sedução tem dopamina rápida, barata. O caminho da sabedoria ele é mais trabalhoso, ele é mais demorado. Mas depois de amanhã, qual é a sensação que você quer ter? O que você quer que fique na sua vida? Onde você busca o seu alimento emocional? Porque onde você busca o seu alimento emocional vai definir como você responde ao mundo e como você se comporta no mundo. Então, a gente vai aproveitar hoje, no dia da encruzilhada, no dia internacional do Hoje Eu Começo. Segunda-feira eu começo, e segunda-feira chegou, você não vai mais conseguir correr. É hoje? Hoje é o dia? Quem aqui tem mais de 50 anos vai lembrar de Alberto Roberto. Não, era Alberto Brizola. Que ele tinha um programa às 6 horas da manhã na Rádio Mundial. Eu ouvia indo para a escola, começava às 6 horas da manhã e começava assim, né? Participação, participação, participação. Tananana. Eu sou Alberto Brizola. Hoje é o dia. Ontem já era e o amanhã poderá não mais chegar. Então, hoje é o dia que você vai escolher. Entendeu? Hoje é o dia onde você vai escolher em que mesa você vai sentar. Hoje é o dia que você vai escolher qual caminho você quer trilhar. Então você vai levar essa pergunta hoje e você vai meditar sobre essa pergunta. O que é mais fácil? Mas o que me mantém vivo depois de amanhã? Quais são as mesas que eu vou escolher para sentar? E foi muito legal, foi muito proposital essa escolha de Deus que a gente caísse dia 9 numa segunda-feira, né? Olha que legal. A gente cai no dia 9, no Dia Internacional do Começo.
no dia da encruzilhada, o dia que a gente tem que fazer aquilo que a gente prometeu que a gente faria segunda. Porque todo mundo quer começar uma dieta segunda, né? Ah, eu vou começar a correr segunda. Segunda-feira eu começo. Não, segunda-feira eu trago. Vou fazer no final de semana, segunda-feira eu trago. Não é assim? Então, para que a gente comece hoje a nossa semana, respira bem fundo. A gente vai ter um momento agora de paz, da gente pensar. Respira fundo agora e traga esse início de semana. Traga nesse início de semana como você quer que seja a sua vida daqui para frente. Que tipo de convite você vai deixar que venha para preencher esse vazio? Como você vai usar a sua sabedoria para ter mais clareza, para você reconhecer os convites que chegam? Você precisa ter esse discernimento e aprender a dizer não a tudo que rouba a sua energia. Porque são essas coisas que roubam a sua energia que te impedem de fazer o BBF. Lembra o que é BBF? É o básico bem feito. A gente precisa do BBF. E não é o BFF, Best Friends Forever. É o BBF. É o básico bem feito. A gente tem que ter o discernimento para fazer o certo todo dia. E não deixar chegar perto da gente tudo que nos roube a nossa energia. Mesmo que o básico bem feito dê mais trabalho do que o sedutor. A sabedoria, ela vem trazendo discernimento e a gente vem tentando organizar a nossa mente, organizar as nossas emoções e que essa organização te acompanhe nas suas decisões diárias ao longo dessa semana. Que a sabedoria prepare essa sua mente. E que você vá para essa nova semana com muito mais eixo, com muito mais presença. E que isso te traga muito mais saúde emocional. Que essa semana seja coberta de decisões certeiras. Que você saiba encontrar exatamente o caminho que você precisa trilhar, a mesa que você precisa sentar e os conselhos. Bem-vindo, Dr. Marcos, que prazer. O Marcos é um amigão meu. E que você consiga trazer para essa sua semana muito mais presença, muito mais discernimento, muito mais escolha, para que você consiga escolher a mesa que você vai sentar, para que você escolha os feedbacks que você vai ouvir. Porque é todo esse entendimento que vai fazer com que todo esse caos interno que você vive dentro de você comece a se assentar. Esse enovelado de problema começa a se dissolver. E é isso que você precisa trazer para a sua semana. Aproveitando que hoje é segunda-feira, Dr. Marcos, a gente estava dizendo aqui que a gente leu Provérbios 7 no sábado, que é o da sedução, que é o da dopamina barata, né? O Dr. Marcos Serra é um neurocirurgião especialista em dopamina e neurociência. E ontem a gente leu sobre a sabedoria e hoje é o dia da encruzilhada. Hoje é Provérbios 9, é o dia da escolha, é o dia onde a gente quer escolher. Qual mesa que a gente vai sentar? O que me dá o prazer, mas o que me alivia no dia seguinte? Como que você usa todo esse discernimento para você escolher as suas melhores mesas e tomar as suas melhores decisões? Então, essas duas vozes vão sempre te chamar. A voz da sedução e a voz da sabedoria. Esses dois caminhos se apresentam para você, mas você vai ter que escolher. E todo caminho tem um lado muito bom e um lado ruim. Então, quando você escolhe um, obrigatoriamente você perde alguma coisa. Quando você escolhe o outro, obrigatoriamente você perde alguma coisa. O que você precisa ter discernimento e clareza é para escolher o que você quer perder, ou o que você quer ganhar, ou que tipo de energia você quer absorver para a sua vida. E hoje, segunda-feira, é o dia que você vai escolher isso. Então, que a sabedoria te organize por dentro. Organize todo esse caos emocional que está dentro de você. Antes que a sedução, que o mundo lá fora, desorganize a sua vida.
E vai ser muito mais trabalhoso, porque cada vez a gente está mais cansado, cada vez a gente acha que é mais difícil, cada vez a gente acha que é mais impossível. E aqui nessa live você tem 2 exemplos muito claros de decisões importantes, onde foram perdidas muitas coisas. Tanto eu como o Dr. Marcos, nós escolhemos não abandonar a medicina, mas nos afastar da medicina tradicional e usar todo o nosso conhecimento para salvar outras pessoas, para trazer luz na vida de outras pessoas. E que você, a partir de hoje, o Dia Internacional do Segunda-feira eu faço, o Dia da Encruzilhada, que Deus nos colocou exatamente no Provérbios 9, que é o dia da escolha, você tenha todo esse discernimento, toda essa sabedoria para você se organizar. E você escolher com muita clareza. Porque a escolha de hoje é quem vai fazer você ser amanhã. Tá bom? Isso não é frase de efeito. Isso é real. Deus nos promete isso todos os dias na Bíblia. Então que você leve isso. Porque segunda-feira é o Dia Internacional de você abrir a sua agenda e começar a escolher onde você vai querer viver em 2026. Tá bom? Leve essa mensagem no coração de vocês. Tenham um dia abençoado, uma semana com muito discernimento. Bem-vinda, Bruna, bem-vinda, Sheila, bem-vinda, Tiago, Peris Tiago. Que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês tenham uma semana abençoada. Lembrando que essa live fica salva no Instagram, mas eu também tô colocando lá no YouTube, porque é muito mais fácil, muito mais cômodo de assistir lá no YouTube. Quem quiser tirar uma fotinho, ó, com cara de alfândega e postar lá e enviar essa live para alguém, então ela vai estar salva, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma semana com muito discernimento, com boas escolhas. Leve a pergunta para a semana, o que te dá mais prazer, mas o que te dá paz também na escolha, e em que mesa vocês querem sentar daqui para frente, tá bom? Rosalba, vou sim para Camboriú, e se tiver uma livraria, um espaço, uma escola, algo que você queira que eu palestre e faça o lançamento do meu livro também aí em Balneário, me chama no direct, tá bom? Que a gente aqui. Andréia chegou atrasada, não tem problema, live salva. A novidade é que eu também tô deixando salva lá no YouTube, porque é muito mais fácil de assistir no YouTube do que aqui no Instagram, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, uma semana abençoada. Muito discernimento. E que vocês façam boas escolhas nessa semana, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Ana Cláudia chegou atrasada, mas tá salva lá a live. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Beijo grande, encerrando a live em 3. Boa semana, Alain. Ó, já tô pronta pra ir malhar, hein? Vai lá, bota a sua roupa e vai caminhar também, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até amanhã. Tchau, Maurício. Uma boa semana para vocês aí também.